Você já reparou que, no exato momento em que você para de se importar, tudo começa a dar certo? Não é coincidência. O sofrimento humano nasce do conflito entre o que somos e o que fingimos ser. Mas o que acontece quando você deixa de fingir? Quando você simplesmente solta o controle? O que Jung descobriu pode mudar a forma como você enxerga o fracasso, os relacionamentos e até o sucesso. E o mais assustador? Você está preso numa armadilha que ele previu há quase 100 anos. E nem percebeu. No final desse vídeo, você vai entender por que parar de se importar com a aprovação dos outros pode ser o passo mais poderoso que você já deu. Outubro de 1913. Carl Gustav Jung caminha sozinho pelas ruas úmidas de Küsnacht, às margens do lago Zurique. O outono cobre a paisagem com folhas douradas e um silêncio estranho paira no ar, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Interna. Aos 38 anos, Jung havia rompido com Sigmund Freud, aquele que não era apenas seu mentor, mas um ídolo para o mundo científico. O rompimento não foi só teórico, foi emocional, foi espiritual. Foi como se ele tivesse cortado o cordão que o ligava ao centro de tudo que conhecia. E agora estivesse caindo, sem rede, sem chão. As cartas trocadas entre eles eram densas, afiadas. Freud acusava Jung de misticismo. Jung respondia com frieza. Mas, por dentro, ele estava desmoronando. Foi nesse estado que algo estranho começou a acontecer. Jung começou a ter visões. No meio do dia, no meio de uma conversa, no meio do nada. Ele via imagens simbólicas, mitológicas, cenas de guerras apocalípticas, figuras ancestrais emergindo da escuridão. Ouviu vozes. Sonhou com mares de sangue cobrindo a Europa. Sonhos que, anos depois, se cumpririam na Primeira Guerra Mundial. Jung acreditava estar enlouquecendo. E no lugar de resistir, ele fez algo impensável para um médico, cientista, professor universitário. Ele se entregou, se trancou em seu escritório e passou horas todos os dias mergulhado no que chamou de imaginação ativa. Um diálogo direto com seu inconsciente, não para buscar respostas racionais, mas para enfrentar cara a cara tudo o que a sociedade dizia que devia ser enterrado. Enquanto os colegas o chamavam de doente, ele escrevia, desenhava, dialogava com arquétipos, com vozes internas, com símbolos milenares. Foi nesse estado limítrofe entre a razão e o abismo que Jung descobriu: a verdadeira insanidade não está em ouvir vozes, está em viver uma vida que não é sua. Ele percebeu que tudo aquilo que reprimimos, nossos medos, desejos, traumas e impulsos, não desaparece, apenas se esconde. E o preço por tentar parecer normal demais é perder o contato com aquilo que realmente somos. Foi essa dor, esse colapso silencioso, que o libertou. Jung parou de tentar agradar Freud, parou de tentar ser aceito, parou de se importar com as expectativas da comunidade científica. E nesse ato de ruptura, ele encontrou não apenas paz, mas também a base da psicologia analítica, dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Mas antes disso, ele precisou caminhar sozinho até o centro da sua própria escuridão. E lá, ao contrário do que esperava, não encontrou loucura, encontrou sentido. Sentido que o mundo moderno perdeu, porque ainda está tentando ser o que não é. E você, talvez sem perceber, está fazendo o mesmo. Carl Jung olhava pela janela da própria casa, em Küsnacht, à beira do lago Zurique, quando teve a sensação de que algo dentro dele estava rachando. Não era uma crise comum. Era como se sua alma estivesse cansada de fingir, cansada de sustentar uma imagem para o mundo. A imagem do discípulo leal, do intelectual respeitado, do homem normal. Mas por dentro, algo gritava, algo selvagem, algo livre. Ele escreveu em seu diário: tive a impressão de estar prestes a descobrir algo terrível e grandioso. A verdade é
que ele estava se tornando um estranho para si mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo com milhões de pessoas hoje. Gente que acorda todos os dias para viver uma vida que não escolheram, trabalhar num lugar que não suportam, vestir uma personalidade que não cabe mais. Tudo por medo de desapontar alguém. Mas Jung percebeu um padrão. Quanto mais ele tentava se encaixar, mais fragmentado se tornava. E esse é o ponto crucial. O esforço constante de agradar ao mundo destrói a conexão com o que é mais sagrado, sua própria verdade interior. Foi aí que ele começou a perceber o que chamaria de persona, uma máscara social que todos nós usamos, muitas vezes sem perceber. É aquela performance forçada que você faz em reuniões. É o elogio falso, o sorriso automático, a frase ensaiada. É a tentativa desesperada de parecer aceitável, maduro, bem-sucedido. E Jung foi mais longe. Ele entendeu que toda vez que você se identifica demais com essa máscara, você se afasta da sua essência. E quanto mais distante você está de quem você realmente é, mais a vida começa a travar. Relacionamentos se tornam superficiais. A criatividade morre. A alma adoece. Você sente que está vivo por fora, mas morto por dentro. E começa a se perguntar em silêncio: por que nada dá certo para mim? A resposta está aí. Você está vivendo como o reflexo de expectativas. Não como o reflexo da sua verdade. Mas o mais assustador ainda está por vir. Jung descobriu que se você continuar negando a sua autenticidade por muito tempo, a própria psique entra em colapso. E então, ela começa a sabotar você. Sabe aquela sequência de decisões erradas, empregos que não duram, amores que te esvaziam, amizades que te sugam? Isso pode não ser azar. Pode ser sua alma gritando por você. Porque quando você foge de quem é, a vida começa a te empurrar de volta. E nem sempre com carinho. Mas Jung também viu uma saída. Ele percebeu que existe um ponto de virada. Um momento específico em que tudo pode começar a mudar. E muitas vezes esse momento acontece no instante em que você desiste. Mas não é desistir da vida. É desistir da luta para ser quem esperam. É parar de resistir ao que você é de verdade. É deixar de se importar com o papel e aceitar o protagonista real da história. Mas cuidado, esse caminho não leva ao conforto. Leva à verdade. E a verdade, como Jung descobriu, é um dragão adormecido. Ele vai acordar e vai pedir que você o encare. Nos próximos minutos você vai entender como enfrentar esse dragão sem ser destruído. E por que só quem tem coragem de perder tudo finalmente ganha o que importa. Friedrich Nietzsche, décadas antes de Jung, já havia deixado um aviso. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas Nietzsche não estava falando apenas de propósito. Ele estava falando da autenticidade radical, o ato de viver sem pedir permissão para ser quem se é. Carl Jung leu Nietzsche. E mais do que ler, ele sentiu. Ele via em seus pacientes uma epidemia silenciosa. Pessoas vazias, pessoas certas, educadas, adaptadas, mas com olhos mortos. Felizes por fora, partidas por dentro. Era como se todos vivessem encenando uma peça onde ninguém mais sabia quem era o ator e quem era o papel. Foi então que Jung criou dois conceitos que virariam pilares da psicologia analítica: persona e sombra. A persona é a máscara que você constrói para o mundo. É o personagem que você interpreta para ser amado, aceito, promovido, seguido. Você veste a persona toda vez que diz sim, querendo gritar não. Toda vez que finge estar bem para não incomodar. Toda vez que sorri com raiva nos olhos. E quanto mais você alimenta essa máscara, mais você enterra a sua verdade. Mas onde essa verdade vai parar? Jung chamou esse depósito de emoções
Negadas de sombra. A sombra não é o mal, ela é o que foi excluído, o que você empurrou para os bastidores da mente, e ela não desaparece. Ela espera, ela observa, e um dia ela explode. Nos ciúmes, no colapso emocional, na crise existencial, no pânico, na depressão. A psicologia moderna confirma o que Jung já previa. Viver para agradar os outros adoece. E mais, você nunca será verdadeiramente amado enquanto for amado pela sua máscara. É por isso que autenticidade não é uma escolha estética, é uma questão de saúde mental. E aqui entra o conhecimento interno que poucos ousam aplicar. Segundo Jung, o caminho da cura não está em se tornar perfeito, mas em se tornar inteiro. E isso exige um ritual psicológico que poucos têm coragem de encarar: a integração da sombra. Esse processo é brutal. Você precisa olhar para suas partes rejeitadas: inveja, arrogância, raiva, desejo, e aceitá-las como suas, não para agir com elas, mas para deixá-las existir. Porque só quando você conhece a sua escuridão é que você para de projetá-la nos outros. Jung dizia que o ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E esse é o trabalho de uma vida. Hoje, especialistas como Jordan Peterson, James Hillman e até psiquiatras contemporâneos reconhecem que a repressão da sombra está na raiz de vários transtornos modernos: burnout, ansiedade social, transtornos de identidade. Tudo nasce quando você troca a verdade pela aceitação. E aqui está a ironia que muda tudo. Você passa a vida tentando ser aceito, mas só será aceito de verdade no dia em que parar de tentar. Agora, talvez você esteja começando a entender por que a vida melhora quando você para de se importar. Mas aí surge a pergunta que paralisa quase todo mundo: como eu faço isso, sem me tornar alguém frio, insensível ou isolado do mundo? Essa é a armadilha mais traiçoeira, porque nos ensinaram que se importar demais é virtude. E não perceberam que, em excesso, é autoabandono. Você quer agradar, quer ser visto, aceito, validado. E quando não é, o mundo parece desabar. Mas e se eu te dissesse que há um jeito de parar de se importar? Sem perder sua humanidade? Sem virar uma rocha insensível? Sem abandonar ninguém, além da versão distorcida de você mesmo? Carl Jung dizia que, para viver de verdade, você precisa iniciar o que ele chamava de processo de individuação. Parece complicado, mas não é. É simples, assustadoramente simples. É o momento em que você para de tentar ser o que os outros esperam e começa a se tornar o que você nasceu para ser. Não é sobre rebeldia, é sobre integridade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de falar. Esse processo não é bonito. Ele dói. É silencioso. E muitas vezes solitário. Porque quando você começa a dizer não ao que te adoece, muita coisa começa a ir embora. Pessoas, oportunidades, imagens que você construiu com tanto esforço. E o mais paradoxal, quanto mais você perde, mais você ganha. Porque o que fica é real. Só que tem um detalhe que quase nenhum livro explica. Uma etapa que parece pequena, mas é o divisor de águas entre viver de forma desperta ou continuar reagindo como um fantoche emocional. Carl Jung descobriu isso numa experiência que poucos conhecem. Foi anotado em seu livro vermelho, um diário secreto onde ele registrava visões, sonhos e delírios conscientes. Coisas que ele não ousava contar nem a seus colegas. E foi ali, entre imagens arquetípicas e símbolos misteriosos, que ele identificou a chave para não apenas parar de se importar, mas se libertar do próprio julgamento. O que ele viu nesse estado de transe consciente, durante 7 dias consecutivos, mergulhado em um silêncio profundo, mudou completamente sua maneira de lidar com o ego, com a ansiedade e com a solidão. Só que esse ponto exato do processo, esse detalhe, é o que separa quem tenta e falha de quem atravessa o próprio abismo.
e retorna transformado. E é justamente sobre essa parte não contada que nós vamos falar a seguir. Quando Jung mergulhou no abismo das suas próprias contradições, ele não encontrou respostas prontas. Ele encontrou silêncio, medo, desorientação. Mas foi ali, justamente no centro do caos, que algo começou a mudar. Pela primeira vez, ele parou de tentar se adaptar. Parou de tentar agradar Freud, a sociedade, a comunidade científica, sua própria vaidade intelectual. E nesse exato momento, ele começou a se curar. Porque quando você para de se importar com o que esperam de você, você para de viver no modo sobrevivência. Você para de vestir uma armadura emocional que pesa toneladas. E a cada passo longe da persona, você se aproxima da sua essência. O que acontece, então? A ansiedade diminui, porque ela era alimentada pela tentativa constante de controle. A procrastinação desaparece, porque ela era a resistência disfarçada de perfeição. A autossabotagem enfraquece, porque ela era uma forma inconsciente de manter sua máscara intacta. E o mais paradoxal: as coisas começam a dar certo. O trabalho flui, relacionamentos se tornam mais reais, você atrai pessoas que vibram na mesma frequência da sua verdade e não da sua performance. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a descansar sem remorso. Começa a agir sem implorar por validação. E a vida responde. Não porque ela passou a te amar mais, mas porque finalmente você parou de se trair. Jung falava de um conceito chamado integração da sombra. Não se trata de eliminar seus defeitos, mas de abraçá-los. Reconhecer que você é contraditório, que sente inveja, raiva, medo, insegurança, e tudo bem, porque quanto mais você tenta negar sua sombra, mais ela comanda sua vida nos bastidores. E quando ele escreveu que aquilo que você mais precisa estará exatamente onde você menos quer olhar, ele estava falando dessa parte. A parte que você esconde para ser aceito. A parte que você nega para parecer forte. A parte que, ironicamente, guarda sua força mais genuína. Lembra de quando Jung foi chamado de louco por abandonar Freud e seguir seus próprios sonhos simbólicos? Aqueles 7 anos de isolamento em que ele desenhou mandalas, escreveu sobre mitos, estudou alquimia? Hoje, esses estudos são considerados marcos na psicologia profunda. Mas, na época, eram vistos como delírios. Se ele tivesse se importado demais com a opinião dos outros, teria se silenciado. Teríamos perdido uma das maiores revoluções da história da mente humana, mas ele escolheu seguir o que ele chamou de o chamado da alma. E foi justamente isso que transformou sua loucura em sabedoria, sua sombra em ouro, sua dor em direção. E essa mesma escolha está nas suas mãos agora. O que vou te contar agora está registrado nos cadernos privados de Carl Jung, páginas que só vieram à tona muitos anos depois de sua morte. Ali, entre símbolos, desenhos e frases aparentemente desconexas, esconde-se um dos momentos mais enigmáticos da história da psicologia. Em 1913, após romper com Freud e se afastar da comunidade científica, Jung começou a viver o que chamou de confronto com o inconsciente. Durante meses, ele mergulhou voluntariamente em visões. Ele anotava tudo. Desenhava criaturas, templos, labirintos. Vozes falavam com ele em sonhos. Personagens arquetípicos surgiam em seus devaneios e lhe transmitiam mensagens. Não eram delírios, era um experimento. Jung não estava tentando escapar da realidade. Estava tentando encontrá-la nas camadas mais profundas da psique humana. E foi em uma dessas experiências que tudo mudou. Certa noite ele fechou os olhos e entrou em um estado alterado de consciência por 7 dias. 7 dias seguidos, sem atender visitas,
sem escrever cartas, sem falar com ninguém. Ele apenas escutava o que vinha de dentro. No quarto escuro de sua casa, ele atravessou o que chamou de a noite negra da alma. E no fim dessa travessia, ele viu uma imagem nítida, um ser de asas vermelhas com olhos que pareciam fitar diretamente sua alma, surgiu diante dele. Esse ser o chamou pelo nome e sussurrou uma única frase: você precisará morrer para o mundo antes de nascer para si mesmo. Jung despertou com o coração acelerado, suando frio, mas em paz. Aquela experiência marcou o início do Livro Vermelho, uma obra mística, quase profética, onde ele registrou os frutos mais profundos de seu autoconhecimento. Mas também revelou algo assustador. Toda pessoa que deseja viver com autenticidade terá que morrer psicologicamente pelo menos uma vez, terá que enterrar a persona, terá que encarar a sombra e caminhar por uma floresta onde ninguém pode te guiar, exceto você mesmo. Agora, aqui está o que quase ninguém sabe. Durante esses 7 dias, Jung teve uma visão específica, tão poderosa, tão simbólica, que ele nunca ousou publicá-la em vida. Ele apenas deixou pistas, esboços, fragmentos de frases escondidas em suas notas pessoais, e essa visão, segundo alguns estudiosos, contém uma das chaves mais importantes para entender por que, quando você para de se importar, tudo começa, finalmente, a dar certo. O que Jung viu? Por que ele escondeu essa visão por décadas? E como esse segredo pode te ajudar a sair do ciclo de autoabandono e viver com coragem, propósito e presença? No próximo episódio, nós vamos destrinchar os símbolos ocultos do Livro Vermelho. Vamos decodificar o enigma que Jung deixou para as futuras gerações e revelar a prática desconhecida que ele usava para atravessar o medo e transformar dor em sabedoria. Prepare-se. Você vai entrar onde poucos ousaram ir. E talvez nunca mais seja o mesmo.